Viver no modo sobrevivência. Primeira parte. Olá, buscadores da luz! Hoje nós vamos compartilhar um resumo do capítulo 5º do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Você já ouviu falar sobre o trabalho do Dr. Joe Dispenza? Dr. Joe é um importante pesquisador na área da neurociência. Suas pesquisas e seu conhecimento nos auxiliam na reconstrução de nossa mente para criarmos uma vida mais satisfatória e assim mantermos a tão almejada paz interior e criarmos uma vida plena. Para tanto, nesta primeira parte, neste vídeo, vamos entender como é viver no modo sobrevivência e compreender como essa maneira de viver ativa a dinâmica do estresse em nosso organismo. Segundo o Dr. Joe, quando sabemos identificar esse estado, conseguimos quebrar um padrão negativo que atrapalha a nossa vida e assim podemos nos tornarmos criadores conscientes dela. Então, buscador, vamos começar a compreender a dinâmica do estresse em nossa vida. Abre aspas. Se focamos em um passado indesejado ou num futuro temido, significa que vivemos essencialmente sob estresse, no modo de sobrevivência. Quer estejamos obcecados com a saúde, a sobrevivência do corpo, pagando a hipoteca, a necessidade de sobrevivência de abrigo do ambiente externo, ou sem tempo suficiente para fazer o que precisamos para sobreviver. A maioria de nós está muito mais acostumada ao estado viciado da mente que denominamos de sobrevivência do que a viver como criadores. Pense na vida no modo de sobrevivência, imaginando um animal, como um cervo pastando calmamente na floresta. Vamos assumir que ele está em homeostase, em equilíbrio perfeito. Mas, se ele percebe algum perigo no mundo exterior, digamos um predador, seu sistema nervoso de lutar ou fugir é ativado. Esse sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo, que mantém as funções automáticas do corpo, como digestão, ajuste da temperatura e etc., para preparar o animal para lidar com a emergência detectada. O corpo é alterado quimicamente. O sistema nervoso simpático ativa automaticamente as glândulas adrenais para mobilizar enormes quantidades de energia. Se o cervo é caçado por uma matilha de coiotes, ele utiliza essa energia para fugir. Se é suficientemente ágil para escapar, talvez após uns 15 a 20 minutos, quando a ameaça não estiver mais presente, ele voltará a pastar, com o equilíbrio interno recuperado. Isso é um estresse de curto prazo. Todos os organismos são projetados para o estresse de curto prazo. Nós, humanos, temos o mesmo sistema instalado. Quando percebemos o perigo, nosso sistema nervoso simpático é ativado. A energia é mobilizada, praticamente da mesma forma que no cervo. Nos primórdios da história humana, essa resposta fantasticamente adaptativa ajudou-nos a confrontar as ameaças dos predadores e outros riscos à sobrevivência. Essas qualidades animais serviram-nos muito bem para a evolução como espécie. O pensamento em si pode desencadear a resposta humana ao estresse e mantê-la ativa. Infelizmente, existem várias diferenças entre o Homo sapiens e nossos coabitantes planetários do mundo animal que não nos servem tão bem. Cada vez que tiramos o corpo de nosso equilíbrio químico,
Isso é chamado de estresse. A resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio e o que faz para retornar ao equilíbrio. Quer vejamos um leão no Serengeti, topemos com nosso ex não tão amigável na mercearia ou enlouqueçamos com o trânsito na autoestrada, porque estamos atrasados para uma reunião. Ativamos a resposta de estresse porque estamos reagindo ao ambiente externo. Diferentemente dos animais, temos a capacidade de acionar a resposta de lutar ou fugir apenas com o pensamento. E esse pensamento não precisa ter nada a ver com qualquer aspecto de nossas circunstâncias atuais. Podemos acionar essa resposta em antecipação de algum evento futuro. Ainda mais desvantajoso, podemos produzir a mesma resposta de estresse revisitando uma memória infeliz, costurada no tecido de nossa massa cinzenta. Assim, ou antecipamos experiências geradoras de respostas de estresse, ou as recordamos. Nosso corpo existe no futuro ou no passado. Em nosso detrimento, transformamos situações estressantes de curto prazo em situações de longo prazo. Por outro lado, até onde sabemos, os animais não têm a capacidade, ou devo dizer, incapacidade, de acionar a resposta de estresse com tanta frequência e facilidade, que não consigam desativá-la. Aquele cervo, pastando alegremente outra vez, não é consumido por pensamentos sobre o que aconteceu há alguns minutos, muito menos sobre os coiotes que o perseguiram 2 meses atrás. Esse tipo de estresse repetitivo nos é prejudicial, porque nenhum organismo foi projetado com um mecanismo para lidar com os efeitos negativos no corpo, quando a resposta ao estresse é acionada com tanta frequência e por tão longa duração. Em outras palavras, nenhuma criatura pode evitar os efeitos de viver em situações de emergência de longo prazo. Quando ativamos a resposta ao estresse e não conseguimos desativá-la, estamos fadados a algum tipo de colapso no corpo. Digamos que você continue ativando o sistema de lutar ou fugir devido a alguma circunstância ameaçadora, real ou imaginária em sua vida. Como seu coração acelerado bombeia volumes enormes de sangue para suas extremidades e seu corpo está nocauteado pela homeostase, você está ficando preparado pelo sistema nervoso para fugir ou lutar. Mas vamos encarar. Você não pode fugir para Bahamas, nem pode estrangular seu parceiro de trabalho. Seria primitivo. Portanto, a consequência é que você condiciona seu coração a bater acelerado o tempo todo. E com isso, pode estar fadado a ter pressão alta e arritmias e etc. E o que sobra quando você mobiliza toda essa energia para uma situação de emergência? Se você está direcionando o grosso de sua energia para algum problema em seu ambiente externo, haverá pouca para o ambiente interno de seu corpo. Seu sistema imunológico, que monitora seu ambiente interno, não consegue repor a falta de energia para o seu crescimento e reparação. Portanto, você fica doente, seja com um resfriado, câncer ou artrite reumatoide. Todas elas enfermidades mediadas pelo sistema imunológico. Quando se pensa nisso, a real diferença entre animais e humanos é que, embora os dois experimentem estresse, os humanos reexperimentam e pré-experimentam situações traumáticas. O que há de tão nocivo em ter respostas ao estresse desencadeadas por pressões do passado, presente ou futuro? Quando somos derrubados do equilíbrio químico com tanta frequência, o estado de desequilíbrio, por fim, torna-se a norma. Como resultado,
estamos destinados a viver nosso destino genético e, na maioria dos casos, isso significa sofrer de algumas doenças. A razão é clara. O efeito dominó da cascata de hormônios e outras substâncias químicas que liberamos em resposta ao estresse pode desregular alguns de nossos genes, e isso pode criar doenças. Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos que começam a conduzir rumo ao nosso destino genético. Assim, o que outrora era um comportamento muito adaptativo e uma resposta química benéfica, lutar ou fugir, torna-se um conjunto de circunstâncias extremamente nocivas e desadaptadas. Por exemplo, quando um leão caçava nossos ancestrais, a resposta de estresse fazia o que foi planejado que fizesse, protegia-os de um ambiente externo. Isso é adaptação. Mas, se por vários dias você fica ansioso com sua promoção, foca exageradamente em sua apresentação para a chefia ou se preocupa por sua mãe estar no hospital, essas situações criam as mesmas substâncias químicas, como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Isso é má adaptação. Você está ficando tempo demais no modo de emergência. O mecanismo de lutar ou fugir está consumindo a energia de que seu ambiente interno necessita. Seu corpo está roubando essa energia vital de seus sistemas digestivo, endócrino e imunológico, entre outros, e direcionando-a para os músculos que você usaria para lutar com um predador ou fugir do perigo. Mas, em sua situação, isso está apenas trabalhando contra você. Do ponto de vista psicológico, a superprodução de hormônios de estresse gera as emoções humanas de raiva, medo, inveja e ódio. Incita sentimentos de agressão, frustração, ansiedade e insegurança, e provoca dor, sofrimento, tristeza, desânimo e depressão. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo preocupada com pensamentos e sentimentos negativos. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Obviamente que não. A negatividade fica tão alta porque ou vivemos em antecipação ao estresse ou a reexperimentamos graças a uma memória, de modo que a maioria de nossos pensamentos e sentimentos é impulsionada por esses fortes hormônios do estresse e da sobrevivência. Viver na sobrevivência é o motivo pelo qual nós humanos somos tão dominados pelos três grandes: o corpo, o ambiente e o tempo. A resposta ao estresse e os hormônios que ela desencadeia obrigam-nos a focar em ficarmos obcecados com o corpo, ambiente e tempo. Como resultado, começamos a definir nosso eu dentro dos limites do reino físico. Tornamo-nos assim menos espiritualizados, menos conscientes, menos cientes e menos atentos. Colocado de outra forma, crescemos para sermos materialistas, ou seja, consumidos habitualmente por pensamentos sobre coisas do mundo externo. Nossa identidade fica acondicionada em nosso corpo. Somos absorvidos pelo mundo exterior, pois é nele que as substâncias químicas nos obrigam a prestar atenção. Coisas que possuímos, pessoas que conhecemos, locais aonde devemos ir, problemas que enfrentamos, cortes de cabelo que detestamos, partes do nosso corpo, nosso peso, nossa aparência em comparação com os outros, quanto tempo temos ou não. Você entende o cenário e lembramos quem somos baseados primeiramente no que sabemos e nas coisas que fazemos. Em nosso próximo vídeo, daremos continuidade à segunda parte.
Então, eu te convido a seguir o nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir e comentar para você fazer parte dessa egrégora de luz. Pois você é luz. Escolha brilhar. Namastê.